Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Nós iremos iniciar uma nova série em Eclesiastes, mas antes de entrarmos nesse livro de Eclesiastes, eu gostaria de ver com os irmãos esse texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao verso de número 6. Apocalipse 3, verso 1 ao verso 6. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Fala, Senhor, ao nosso coração. Edifica o teu povo. E nessa noite nos edifica, para a glória do teu nome. Amém e amém. A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da própria cidade de Sardes. Sardes era uma das cidades mais magníficas daquela época, foi capital da Lídia no século 7 a.C., viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso e era uma das cidades mais magníficas nesse tempo. Situada no alto de uma colina, a cidade de Sardes se orgulhava ou se sentia imbatível por causa de uma grande muralha que a cercava e por causa da sua altitude. Seus soldados e seus habitantes achavam que nunca seriam invadidas nem jamais cairiam nas mãos dos inimigos por causa da proteção natural que havia, tanto pela altura como pelas muralhas. Só que a cidade orgulhosa, ela caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia no ano 529 a.C. Quando este a cercou, 14 dias vigiou a cidade, e quando os soldados dormiram, eles entraram por um buraco que havia naquela grande muralha, ponto frágil e vulnerável, e um grande exército dominou aquela cidade, saqueando por completo. Mais tarde, cerca de 270 anos depois, no ano 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma, e isso causou uma autoconfiança por causa da vigilância que eles tinham com seus habitantes, mas outra vez eles foram pegos de surpresa. Passado um tempo, a cidade foi reconstruída por Alexandre Magno, foi dedicada a uma deusa chamada Cibele. Essa divindade era a padroeira da cidade e as pessoas queriam que ela tinha poder para restaurar os mortos, mas aquela igreja que agora nasce naquele lugar estava morrendo. E Jesus, ao falar sobre essa questão, ele vai utilizar exatamente essa imagem sobre a morte, sobre a vigilância, sobre vir como um ladrão da noite. Porque, na verdade, a história da igreja estava muito semelhante à história da própria cidade. A cidade que se achava forte, a cidade que era autoconfiante, a cidade que estava bem cercada, pensava que nunca cairia na mão dos inimigos. Porém, por 2 vezes, essa cidade foi invadida exatamente pela brecha. E é aqui, então, que nós vamos perceber que não é muito diferente do estado da igreja ainda hoje. E a recomendação de Cristo à igreja de Sardes, ela serve para nós.
quando eu for expor o Apocalipse, eu vou tratar mais detalhes, obviamente, desse texto, que não vai ser o caso agora. Porém, a mensagem que o Senhor traz para as 7 igrejas da Ásia, especialmente para esta igreja que nós haveremos de ver essa noite, é uma mensagem que eu creio, irmãos, que nós estamos precisando ouvir. E o Senhor tem incomodado o meu coração para que, de fato, eu possa tratar sobre isso como pastor de vocês, como proclamador do Evangelho e da Palavra do Senhor, para que nós atentemos. Ao sermos confrontados por aquele que anda no meio dos candeeiros, por aquele que anda no meio da igreja, nós precisamos reconhecer a nossa urgente necessidade de um avivamento espiritual, de voltarmos para o Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados e de buscarmos a Ele urgentemente. Por isso eu queria nessa noite meditar com os irmãos sobre o urgente alerta de Deus. O urgente alerta de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, o Senhor vai trazer um urgente alerta para aquela igreja pela necessidade de um reavivamento. O versículo 1 vai dizer: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O Senhor está se dirigindo ao pastor da igreja e está dizendo a ele, chamando a atenção dele, para que naturalmente ele chame a atenção da igreja, para que assim urgentemente se voltem para o Senhor. A igreja precisa de um reavivamento. E a primeira coisa que a Bíblia vai nos apresentar no versículo 1 é que Cristo conhece o estado da igreja. Mais do que o pastor humano da igreja, Cristo, o supremo pastor, conhece o real estado de cada pessoa, de cada ovelha, de cada igreja espalhada por esse mundo afora. Aquele que conhece a igreja vai dizer assim: conheço as tuas obras. E ele vai dizer mais: tem nome de que vives e estás morto. Além dele ser aquele que conhece a igreja, ele também é o dono da igreja, pois o texto vai dizer que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui é uma menção à plenitude do Espírito Santo que habita em Cristo, mas também tem as 7 estrelas. A menção é sobre o seu domínio. As igrejas estão sob o domínio de Cristo. Ele as tem nas suas santas mãos. Ele conhece a igreja, porque ele é o dono da igreja. E ele, tão somente ele, é aquele que pode reavivar a sua igreja por meio do Espírito. Por isso que o texto vai nos apresentar o problema da igreja de Sardes como sendo um problema espiritual. E um problema espiritual na igreja, quem resolve é Cristo. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não é que haja uma trindade composta por agora uma setrindade. Não é isso, não. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, mencionado na Bíblia Sagrada, 3 pessoas, mas um único Deus, é formado exatamente assim: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o texto menciona que ele tem os 7 Espíritos de Deus, é mais uma daquelas menções simbólicas que nós tanto encontramos no livro de Apocalipse, ao que se refere o número 7, normalmente ligado à perfeição, à completude. E aqui nós temos a completude do Espírito Santo que está sobre Cristo. Pois bem, esse que conhece a igreja, esse que é dono da igreja, ele também tem poder para reavivar a sua igreja, pois nele reside a plenitude do Espírito Santo de Deus. E quando ele sopra, irmãos, na sua igreja, quando ele age na sua igreja, a nossa adoração formal, ela passa a ter uma vida exuberante, ela passa a ter agora não apenas uma mera formalidade, mas um desejo vivo em nosso coração. Quando ele toca e age na vida da sua igreja, nós passamos a desejar mais a oração, mais a leitura da palavra, nós desejamos mais estar na presença dele e uma alegria começa a brotar em nosso coração, inexplicável. Quando o Senhor age na vida da igreja, nós agora passamos a testemunhar dele com poder, com autoridade e sentimos a sua presença que é real. Por isso que a palavra, ela nos instrui a orar no Espírito, a pregar no Espírito, a viver no Espírito e a andar no Espírito. Uma igreja que não caminha pelo poder do Espírito Santo está caminhando para a morte. Por causa disso, então, a primeira lição aqui que nós vamos perceber, desde o versículo 1 ao versículo número 2, é que quando há crentes que só têm um nome no rol de membro da igreja, mas que estão mortos espiritualmente, a necessidade de um avivamento é urgente. Por isso que o texto vai dizer:
conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, porém estás morto. O nome no rol de membro não garante a salvação de ninguém. Há muitos crentes que têm o seu nome arrolado no rol de membro de uma igreja até bíblica, mas ainda não tiveram o seu nome arrolado no livro da vida, porque não passam de religiosos. Religiosidade não nos salva, não nos garante salvação. Religiosidade tem mais do que nós, aqueles que frequentam as seitas. Pois eles, irmãos, por medo, por pressão, por temor, ou por tentar conquistar a salvação, são mais fiéis na busca do que nós. Então não é a nossa religiosidade, não é a maneira pela qual eu me comporto como um aparente santo, bem bonitinho, direitinho, com a linguagem direitinho, que vai me garantir a salvação. Não é isso. Veja, tem nome de que vive, mas estás morto. Havia crentes que estavam precisando serem avivados pelo Senhor, saírem da morte espiritual. Todos a reputavam como igreja viva, não sei se pela beleza, não sei se pela riqueza da igreja, porém para Cristo aquela igreja estava morta. Quando Cristo examinou a igreja, ele viu que não havia obras dignas e íntegras diante dele. J.I. Packer vai dizer que há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro está um defunto. E um dia um certo pastor até fez isso. Acho que eu já contei para vocês aqui. Colocou um caixão na frente da igreja, assim, na frente do púlpito da igreja, e disse aos irmãos, no grupo: irmãos, quero convocá-los porque hoje nós vamos ter uma cerimônia fúnebre de uma pessoa extremamente importante para nós. Só que o pastor não citou quem era, os irmãos não viram propaganda na rádio, aviso no carro de som, mas a curiosidade, ao mesmo tempo aquela afobação para saber, meu Deus, quem foi que morreu? Quem foi que morreu? Levou a todos os crentes a participarem do culto naquele domingo. Todo mundo veio para a igreja, pela curiosidade de saber quem havia morrido e que o pastor estava chamando para o culto solene. Começado o culto e o caixão fechado, todo mundo na igreja cochichando de um lado para o outro, querendo saber quem havia morrido, por que o caixão estava na igreja, flores e tudo mais. O pastor pregou, o pastor ensinou, o louvor cantou, e quando terminou o momento aparentemente do culto fúnebre, o pastor abriu o caixão e disse: os irmãos podem vir agora reconhecer o defunto da igreja. Tinha um espelho dentro do caixão. Cada um que passava olhava e saía chorando. E aí a curiosidade foi aumentando para os que estavam lá atrás. Ao passo que quando a igreja se assentou e todos passaram pelo caixão e viram o que tinha dentro, houve um grande despertar espiritual, porque a lição era: vocês estão mortos espiritualmente e não se deram conta. É isso que o Senhor agora está fazendo com a igreja de Sardes. Vocês têm nome que vive, mas estão mortos espiritualmente. Esse é um chamado urgente, sério, profundo, que o próprio dono da igreja tem autoridade para fazer, e ele diz: escreva aos pastores, diga a eles, diga que a igreja tem nome de viva, mas ela está morta. Se não agirem, eu vou remover o candeeiro do meio dela. Além disso, nós vamos observar que quando há crentes que estão quase que na UTI espiritual, em um adiantamento de enfermidade espiritual, Cristo vai chamar a atenção e diz o seguinte, versículo de número 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. A ideia aqui é que muitos já estavam mortos espiritualmente e alguns poucos que havia ainda ali com fôlego de vida estavam para morrer. O estado de frieza espiritual já estava levando eles para a morte. Na igreja havia crentes, é como que num estado terminal, que tinha até o nome no rol da igreja, mas que ainda não tinham seu nome arrolado no livro da vida e estava para morrer. Quando há crentes que estão assim, quando há crentes que têm obras, mas essas obras não são íntegras diante de Deus, têm nome de vivo, mas que estão mortos, quando o mundanismo passa a contaminar a vida deles, o Senhor vai então chamar a atenção e dizer: acordem, se levantem, consolida o resto que está para morrer, porque senão será grande a dor. Mas em segundo lugar, o Senhor, além de nos alertar para a necessidade de um reavivamento, Ele também nos alerta para atitudes que nós devemos ter fruto de um avivamento
e que são capazes de gerar um avivamento. Afinal de contas, um avivamento espiritual não se trata de apenas um evento reunindo pessoas para gritar e chorar. O verdadeiro avivamento ele é visto na vida da igreja, no comportamento, no nosso andar diário, no nosso trabalhar, na nossa conversa, na maneira pela qual nós adoramos ao Senhor e cultuamos ao Senhor. O verdadeiro avivamento é visto com a nossa vida prática. E aqui Jesus vai trazer 5 imperativos para a igreja. O primeiro imperativo que ele dá é: seja vigilante. O segundo, fortaleça ou consolide o que resta. Terceiro imperativo, lembre-se. Quarto imperativo de Cristo, obedeça. E o quinto é: arrependa-se. Eu vou resumir esses 5 imperativos de Cristo em 3 aspectos básicos de atitudes que geram avivamento ou que devem marcar o avivamento na vida da igreja. Primeiro, versículo 3, é uma volta à palavra do Senhor. Verso 3 vai dizer: lembra-te, pois, do que tens recebido. O primeiro chamado aqui de Cristo é para que nós lembremos o que nós já recebemos dele, da graça, como eu falei pela manhã. Romanos capítulo 5, 8 vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Deus derramou sobre nós bênçãos de maneira abundante. E ele agora vai dizer: lembrem do que vocês receberam. E aqui, nós logo vamos perceber que essa bênção que foi recebida está ligada à palavra, porque diz assim: lembra do que tens recebido, ouvido e guarda-o. A ideia aqui está muito ligada ao conceito do ensino da palavra. E aqui, irmãos, nós vamos perceber que não existe um avivamento, não existe um avivamento espiritual sem um desejo pela palavra. Primeira coisa que aconteceu em Jerusalém, depois de serem reconstruídos os muros, depois do povo perceberem a ação de Deus no meio deles, por intermédio deles, por eles naquele lugar, através de Neemias, foi um desejo comunitário pela palavra. Diz a Bíblia Sagrada em Neemias que o povo se juntou na Praça das Águas como um só homem. Todo mundo começou a ter um desejo ardente pela palavra de Deus. Ali houve um verdadeiro avivamento. E diz mais, que Esdras começou a ler a lei de Deus no raiar do dia até ao meio-dia, e o povo permaneceu de pé ouvindo a palavra do Senhor. Após terminar a pregação daquela palavra, pois a Bíblia vai dizer que eles liam e outros ensinavam e aplicavam o que aquele texto dizia, houve uma comoção no meio do povo. Choro, arrependimento por causa dos seus pecados. Ali houve de fato um verdadeiro avivamento. Não existe avivamento sem desejo pela palavra, sem reconhecimento dos pecados e sem mudança de vida. Isso pode ser chamado qualquer coisa. Pode até ser chamado de imersão, mas não avivamento. Porque avivamento produz uma grande transformação na nossa vida espiritual e na nossa vida como um todo. E aqui nós vamos perceber que o Senhor alerta a igreja para que eles voltem à palavra. Lembrem do que vocês ouviram. Só que além disso, há uma necessidade de uma volta à vigilância espiritual. Ser vigilante. A igreja de Sardes foi arruinada, a cidade de Sardes, melhor dizendo, foi arruinada exatamente pela falta de vigilância. E quando eles menos esperavam, por uma brecha no muro da cidade, os soldados invadiram aquela cidade e a saquearam por completo. Numa segunda invasão, a destruíram. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Só que o que eu acho mais interessante daquela passagem não é somente o fato do apóstolo Paulo dizer: se revistam da armadura de Deus. É uma lição preciosíssima para a nossa vida, é uma ordem que ele dá. Só que ele vai dizer: e depois de ter desvencido tudo, ou seja, depois que vocês se revestirem da palavra, enfrentarem as lutas, os dissabores, enfrentarem o diabo, Paulo vai dizer: permanecei inabaláveis. Qual é a ideia que o apóstolo Paulo quer transmitir? A luta do crente, ela só termina quando Jesus voltar. Por isso, nós não podemos dar trégua. A igreja nunca poderá dar trégua na sua vigilância espiritual, porque, como nós cantamos propositalmente o hino 300, nós somos uma igreja militante. Nós ainda não somos triunfantes. Nós somos livres da condenação do pecado, mas ainda não da presença do pecado. Então, o pecado tenazmente nos assedia.
O mundo nos assedia, o diabo nos assedia como um leão ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos devorar. Então, nós estamos militando em guerra, em batalha. Não terminou a nossa luta aqui. Por isso, nós precisamos ser vigilantes. Nós não podemos baixar as nossas armas espirituais, porque de repente nós tivemos uma trégua nos problemas. Porque de repente, aquela crise financeira que nós estávamos passando, deu uma trégua. Porque de repente, uma crise que eu passei no casamento, deu uma trégua. Porque de repente, uma angústia emocional que eu sentia, deu uma trégua. Agora estou bem, agora eu vou relaxar. Não! Depois de vencer tudo, Paulo vai dizer, permaneça inabalável. O diabo vai contra-atacar contra a nossa vida. E ele faz isso na igreja. Constantemente, diariamente. Ele está procurando uma oportunidade. A Bíblia é muito clara, é um adversário que está ao nosso derredor. De olho na brecha, de olho na oportunidade, de olho na sua frieza, de olho na sua falta de oração, de leitura da palavra, de olho na maneira pela qual você começa a se envolver com as coisas do mundo e vai abandonando as coisas dele. De olho para agir, para entrar aonde nós damos brecha. Sardes caiu porque não vigiou. E a igreja tem que estar vigilante contra esse lado do diabo, porque senão ele vai usar os lugares, as situações, as pessoas, para que nós venhamos a cair. É quando, irmãos, nós temos pouco apetite espiritual. É quando nós agora passamos a desejar mais as nossas próprias coisas, as coisas do mundo, do que as coisas de Deus. Quando nós deixamos de vibrar com as coisas celestiais, porque elas não mais nos satisfazem, isso é um sinal, é um alerta de que nós precisamos urgentemente de um avivamento espiritual. Lembre que eu preguei há 15 dias atrás aqui sobre Emaús, os 2 discípulos no caminho de Emaús. E a palavra que eu frisei naquela ocasião foi, lembra, quando ele falava conosco, o nosso coração ardia, e eu terminei o sermão dizendo, irmãos, o nosso coração tem ardido pelo quê? Pelo que arde o coração? Será que você tem a mesma empolgação para buscar ao Senhor, como buscará o candidato? Como buscará uma oportunidade de emprego agora com as eleições? Começou as eleições. Terminou a Copa, começou as eleições, para nossa tristeza, né? Felizmente. Vai ser um momento onde algumas pessoas estarão dispostas a gastar o cano da moto, um tanque de combustível, a pegar briga na rua, a pegar briga nas redes sociais, a ir lá, a acompanhar corruptos, a abraçá-los, a bajulá-los, a se humilhar se for possível, porque o coração queima, eu não consigo me controlar. Eu sei que nós temos liberdade, devemos, claro, obviamente, defender nosso ponto de vista, lutarmos por aquilo que é certo, não há pecado nisso. Não há nem pecado se um crente se candidata, não há pecado nisso. Porém, quando isso arde mais o nosso coração, quando isso nos motiva mais do que buscarmos ao Senhor, isso mostra quão distante, quão frios espiritualmente nós estamos, irmãos. Por causa disso, então, nós precisamos atentar para a nossa vigilância. Vigiai e orai. O Senhor vai dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A igreja precisa urgentemente ouvir o alerta de Deus para um reavivamento e para atitudes e práticas que demonstram a ação do Espírito Santo na vida dela. Terceiro, o texto vai nos mostrar também uma necessidade de uma volta à santidade. E o texto vai dizer no versículo 3 que é preciso lembrar do que tem recebido, ouvido, guardar aquilo que ouviu, e agora diz, e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, eu virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. Do verso 3, na parte B, até o versículo 4, o Senhor claramente nos apresenta santidade. O salmista vai dizer, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A ideia do texto é, lembre e guarde aquilo que você tem ouvido. É somente quando nós guardamos a palavra do Senhor que nós agora nos desviamos do pecado. Desviamos o nosso pé do caminho que leva ao pecado. Por causa disso, então, o Senhor está nos chamando a uma volta à santidade. Santidade essa que Hebreus vai dizer, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou irmãos, quantas vezes nós estamos agindo como crentes carnais? Fazemos as coisas na carne,
decidimos as coisas na carne. Nós não oramos, nós não consultamos ao Senhor. Nós fazemos na carne, na força da emoção, na força do nosso braço, confiando no nosso próprio coração. E a palavra do Senhor vai dizer que enganoso, desesperadamente corrupto é o nosso coração. Se a sua mente não estiver encharcada pela palavra, você vai tomar decisões erradas. Você vai ouvir conselhos errados, você vai caminhar por caminhos errados. Somente quando a nossa mente está encharcada pela palavra do Senhor é que nós temos sabedoria e direcionamento para a nossa vida, na nossa fala, no nosso comportamento. E como que muitas vezes a igreja do Senhor tem se comportado de uma maneira totalmente mundana. Mundana nas expressões pela rua. Infelizmente, nós nos deparamos com crentes que têm a boca mais suja do que os descrentes. É palavrão, é um jeito feio e rude de tratar as pessoas, é uma falta de educação tremenda. Um crente cheio do Espírito Santo não pode ser um crente mais educado. Educação é uma coisa que até um descrente tem. Como é que um crente não tem educação? Não pode. Porque o Espírito Santo, além de nos educar, ele nos aviva para que na nossa boca saia não apenas palavras gentis, mas palavras poderosas com a ação do seu Santo Espírito. Então o crente é um ser super educado. Não apenas pela boa educação de casa, mas sobretudo pela boa educação que o Espírito Santo de Deus nos dá para que a nossa conversa seja uma conversa piedosa. Para que a maneira pela qual a gente trata o funcionário, o patrão, o amigo, o vizinho, seja maneira piedosa, não rude, não briguenta, não ranzinza, não de baixo calão. Por causa disso, então, o Senhor vai nos convocar a uma santidade. As vestes sujas falam de pecado, de impureza, de mundanismo, obras sem integridade, caráter distorcido, motivação errada, ausência de santidade. Às vezes os crentes se comportam com pessoas do mundo, maneira que se vestem, maneira que usam as redes sociais, às vezes até as músicas que postam, pornografia, música nojenta que refere ao mundo. Eu sei que hoje nós usamos muitas canções e não há problema de você usar uma canção, um toque, que necessariamente não seja aquele toque que reflita a Bíblia. Há alguns toques que apenas retratam um momento e não há pecado nisso, é claro. Mas às vezes nosso nível de degradação está tão grande que a gente chega ao ponto de postar até músicas pornográficas imorais nas nossas fotos. E tem gente que tem coragem de postar uma foto, colocar a música do mundo e colocar um texto bíblico embaixo. É uma mistura completa, é um misticismo terrível. O nosso comportamento tem refletido uma vida totalmente alheia. O mundo não consegue mais diferenciar quem é crente e quem não é crente, porque o jeito de se vestir é o mesmo, o jeito de falar é o mesmo. As caricaturas do mundo é a mesma que os crentes têm feito. É preciso voltar à santidade. É preciso voltar a ter uma mente encharcada pela palavra do Senhor e um coração cheio do Espírito Santo de Deus, para que de fato a gente seja sal da terra e luz do mundo, onde quer que o Senhor nos coloque. Mas aí do versículo 5 ao versículo 6, o Senhor vai tratar sobre as bênçãos do avivamento. E diz o texto: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A grande recompensa que o Senhor nos promete para aqueles que foram guardados, preservados pelo Santo Espírito, permaneceram avivados na sua presença, em santidade, em retidão de vida, é vestiduras brancas, nome no livro, reconhecimento diante de Deus. Essa é a maior recompensa, a maior herança que o Senhor tem para nos dar. Nós seremos vencedores, e Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós haveremos de herdar o céu, haveremos de vestir vestiduras brancas, limpas, alvas como a neve, e o nosso nome jamais será apagado do livro da vida. Essa é a maior certeza e garantia que o Senhor dá para a sua igreja. Para dizer, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena se sacrificar pelo Evangelho, buscar o Senhor, vale a pena. Porque o Senhor nos dará uma recompensa eterna, duradoura. Ele mesmo vai nos vestir. Ele mesmo vai pronunciar o nosso nome diante do Pai. Não há honra maior, não há alegria maior do que nós sermos reconhecidos pelo próprio Cristo, irmão. Não há. Se seu coração se enche de alegria porque de repente alguém importante reconhece seu nome, imagine você ser reconhecido por Cristo diante do Pai. Imagine você estando na presença do Senhor
e ele me dizer: vinde, bendito, venha, José, venha, Maria, venha, venha. Olhe, meu pai, esse aqui é meu servo, esse aqui é minha serva. Não há alegria, não há contentamento maior do que nós sermos chamados pelo próprio Cristo e ser apresentados ao Pai. Anele isso, irmão. Deseje isso. Não se perca na busca pelo poder, na busca pelo prazer, na busca pela riqueza, na busca pelo entretenimento. Não se perca, porque o Senhor tem guardado e reservado para nós uma herança incorruptível, uma bênção superior à que o mundo pode nos dar, pois a alegria do mundo é tola, é vã, ela é passageira, ela não nos preenche. Agora, aqueles que se envergonham de Cristo, certamente também serão negados, e a Bíblia vai dizer claramente que aqueles a quem o Senhor separar, uns para a direita e outros para a esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. O nome de vocês não estão no livro da vida, porque durante a vida inteira tinham nome de vivo, mas estavam mortos espiritualmente. O coração nunca ardeu pelo Senhor, o coração nunca ardeu pela palavra do Senhor. Era apenas uma vida religiosa, fraca, pálida, de um domingo à noite aqui e acolá, sem entusiasmo pelo Senhor. Irmãos, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de fé é essa que nós não temos o nosso coração em chamas para buscar ao Senhor? A história da igreja, ela é de fato marcada por altos e baixos, por momentos de fervor espiritual, de frieza. A história nos revela isso. Nós não somos diferentes. E esse aqui é aquilo que eu poderia dizer, é um sermão de carapuça. Eu não prego sermão de carapuça. A nossa série de Eclesiastes já está toda encaminhada. Até metade do livro já está tudo esboçado que eu vou tratar, vou apenas preencher com mais informações. Eu não prego sermão de carapuça, eu prego de maneira sequencial, vocês sabem. Mas isso aqui, esse texto, para hoje, para a nossa vida, de fato, é aquele sermão que eu preparei de carapuça. Não para uma pessoa, não para um crente, porque isso eu não farei jamais. Mas para mim e para você, para todos nós, para a igreja do Senhor. Porque a primeira coisa que o versículo 1 vai dizer é: ao anjo da igreja em Sardes escreve, essa coisa diz aquele. Estas coisas diz aquele. Quem é aquele? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele que tem as 7 estrelas na mão. O que está falando tem autoridade. Não sou eu, não. O anjo da igreja deveria apenas transmitir o que ele está dizendo. A autoridade é dele, a ordem é dele. O chamado para o avivamento também é dele. E é por isso que nessa noite eu queria pensar com vocês sobre a história da igreja, como que ela muitas vezes é marcada por momentos de altos e baixos. Toda igreja passa por isso. Momentos do auge da sua fé, de conversão em massa, de batismos em quantidade, de bancos lotados que não se cabe, mas há momentos que a igreja declina. Só que, às vezes, o problema começa na liderança. Se espalha pela igreja, a igreja passa por isso, mas depois supera quando vem uma nova liderança. Às vezes o problema começa com os membros, que começam a se dividir, formar grupos, e há uma divisão e a igreja não se une. Às vezes o problema pode começar com heresia. Alguém começa a ensinar errado, uma heresia perniciosa começa a ser dissolvida na igreja, e agora não há mais consenso, não há mais acordo, há muita dúvida, gera frieza espiritual. Às vezes o problema pode acontecer devido à falta de segurança, a problemas na localização, na cidade, no ambiente, há problemas que podem vir à igreja e podem afetar a comunhão, a paz e trazer uma frieza espiritual para a igreja. Mas quando nada disso está acontecendo, quando o problema não é na liderança com a igreja, não é entre os membros, não é de uma heresia, o diabo tem que arrumar um jeito. O diabo tem que arrumar uma maneira. E o diabo é astuto, irmãos. E como ele é astuto? Porque se o diabo não consegue gerar um problema na igreja através da divisão, através da liderança, através de uma heresia, ele vai tentar outra alternativa. Mas ele não vai desistir. E é exatamente aqui, olhando para a igreja de Sardes, que eu chamo a sua atenção nessa noite. Porque talvez nós não tenhamos enfrentado problemas crônicos de relacionamento. Louvado seja Deus por isso. Pelo menos que eu saiba, não. Probleminha aqui e ali, mas que se resolve. Talvez, isso não é talvez, isso é com certeza, nós não temos enfrentado problema com a liderança. Eu não estou em briga com o conselho. Estamos em plena paz e santo gozo. Glória a Deus por isso. Queremos continuar assim. Talvez o problema não seja de heresia. Eu não creio que esteja sendo ensinado nenhuma heresia na igreja. E nem sei informação de que um membro está
dissolvendo informação errada e heresia na casa dos irmãos. Graças a Deus, todos que ensinam o evangelho aqui, pregam, até mesmo na simplicidade do lar, fazem com muita fidelidade essa herdade da Bíblia Sagrada. Só que aí, nós esquecemos que o diabo é pernicioso e pode agir de uma outra forma, semeando frieza espiritual em nosso coração. E é sobre isso que eu queria chamar a atenção da igreja essa noite, especialmente daqueles que há muito tempo não pisam os pés na casa de Deus, não leem a palavra, não oram, não fazem absolutamente nada para o reino, estão totalmente ociosos a respeito do evangelho. Será que você não deixou se levar pela frieza espiritual e sem perceber que a nossa luta, que não é contra carne e contra sangue, mas é contra principados e potestades, você esqueceu de travar? Esqueceu de se revestir da armadura de Deus? Para que o diabo sorrateiramente não enchesse a sua mente, a sua agenda, a sua vida com coisas seculares, mundanas, coisas outras que têm enchido seu coração e têm levado você para distante da presença do Senhor. Porque, irmãos, nós não devemos esquecer que se o diabo não agir de maneira agressiva atacando a igreja, ele vai agir de maneira sorrateira, colocando preguiça, colocando mudança de prioridade, colocando falta de desejo, até fazendo você adoecer no domingo. Preste atenção nisso. Não estou dizendo que toda doença é do diabo. Pelo amor de Deus, você sabe que nós não pregamos isso aqui. Mas hoje pela manhã eu fiz uma menção muito clara de como que o diabo gosta de colocar empecilhos. Você que um dia não foi crente e foi convertido ao Senhor, você sabe como é isso. Toda luta e toda dificuldade que um descrente tem de vir para a igreja acontece horas antes do culto. Todo descrente relata isso. Pastor, eu me programei para a igreja, mas parece uma coisa. O carro quebra, menino adoece, eu adoeço, quebra isso, quebra aquilo outro. Eu pego uma briga com a mulher pega uma briga com o menino. Quem aqui não foi um dia convertido e passou por isso? Todo mundo já nasceu crente, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Já passou. Todos nós passamos. Todos aqueles que não são crentes e que um dia foram convertidos ao Senhor, passaram pela dificuldade de receber um convite. Quantas vezes você não recebeu um convite antes de conhecer ao Senhor? Mas antes de você sair para a igreja, chegar uma visita na sua casa. Irmão, eu creio que muitos já passaram por isso aqui. Eu conheci um dia com uma pessoa em um culto que teve aqui, para vir para a igreja e tal. Era um vizinho meu, e ele disse, não, eu vou. Falou com a esposa, eu vou. Já tinha chamado sei quantas vezes. Aí teve um dia que ele falou assim, olha, hoje pode deixar que eu e minha esposa nós vamos. Deu hora do culto, começou a pregação, terminou a pregação e nada do camarada apareceu. Quando foi no outro dia, mas rapaz, senti sua foto. Pastor, eu me arrumei, a mulher se arrumou, arrumamos a menina. Quando a gente estava saindo, chegou visita. Eu não disse para ele, mas eu pensei, é o cão mesmo, né? Quem nunca passou por isso, irmãos? O diabo sabe usar as estratégias e os meios para que a gente não avance, para que a gente não busque ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse texto fala sobre um ladrão, mas nós podemos aplicá-lo ao diabo, porque esse é o desejo dele mesmo, roubar. Quando a Bíblia fala sobre a semente, a parábola da semente, daquele que planta, diz-nos a Bíblia que algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e roubaram. O diabo está agindo para saquear a palavra do nosso coração. E nós não podemos baixar a guarda. A igreja, o nosso relacionamento com o Senhor é como um casamento. Na verdade, o próprio Cristo nos compara com um casamento, pois nós somos chamados de noiva de Cristo. E Cristo virá para buscar a sua noiva. O relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento de aliança, a semelhança de um relacionamento de casamento. Falando em casamento, é sempre fácil um relacionamento no casamento? É sempre mil maravilhas? Você vive lua de mel todo santo dia, sempre maravilha, estopim de maravilhas, é sempre assim? Não. No casamento, há momentos de alegria, de euforia, de desejo, mas há dias em que você quer deixar tudo para lá. Ou você nunca passou por isso? Há dias em que você se abusa, em que você se irrita com alguma coisa, com outra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que é que acontece se você não investir no seu casamento? O marido lhe chateou, a mulher lhe chateou,
Vocês tiveram um desentendimento por conta de uma toalha, por conta do carro, por conta do cachorro, por causa do menino. O que é que acontece se vocês não superarem esse desentendimento e cultivar essa relação? Acaba. O que acontece, irmãos, quando nós não liberamos perdão? Isso acaba. A ira continua, se alastra, termina numa tragédia. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cultivar com o Senhor um relacionamento de intimidade, de busca. Um relacionamento onde muitas vezes nós temos que dizer, Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe, eu estou de volta aqui. O texto nos apresenta claramente a necessidade e a oportunidade que o Senhor diz, olha, volte, ser vigilante, consolida o resto que tem para morrer. Lembra-te do que tens recebido e guarda. O Espírito Santo está nos ensinando nessa noite que assim como no nosso casamento nós precisamos cultivar a relação, porque senão ela se acaba, que nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Cristo, porque senão se acaba, irmãos. Não apagueis o Espírito de Deus. A Bíblia é muito clara em nos alertar sobre isso. Então, vigilância espiritual. Vocês sabem que durante esse tempo que eu estou aqui, eu não sou muito polido, eu não fico escolhendo frase de efeito para falar. Eu falo a verdade, mas com todo o meu coração, por amor à igreja do Senhor, sobretudo por amor a meu Deus. Mas uma frieza espiritual entre nós começando. Eu tenho sentido isso. Eu tenho percebido isso. O Senhor tem incomodado meu coração. Como pastor de vocês, eu quero alertar a igreja. Há uma frieza espiritual começando pelos homens da igreja, se espalhando pelas mulheres e atingindo até as crianças. Há frieza espiritual aqui em nosso meio, irmãos. Há muitas pessoas que há pouco tempo estavam no auge na sua fé, mas que de uma hora para outra começaram a enfrentar uma dificuldade e outra aí esfriaram, paralisaram. Eu não quero esperar ver a igreja chegar no nível de Sardes. Quando tiver só o restinho para morrer, eu quero alertá-los antes. Eu quero prepará-los antes, para que a gente não se afaste da presença do Senhor, para que a gente não apague o Espírito, para que a gente não se distancie. E a Bíblia Sagrada fala sobre a casa que foi possuída, mas depois foi liberta, e depois voltou a habitar nele o diabo, e o estado daquele homem foi pior do que o primeiro. A vida daqueles que se entregam ao Senhor, mas depois voltam para o mundo, é muito pior do que era antes. Cuidado, vigilância espiritual. Não permita que o diabo entre e faça a festa na sua casa. Vigilância espiritual. Oração, leitura pela palavra, desejo pela casa do Senhor, desejo pela comunhão com o povo de Deus, busca incessante de oração, vida com o Senhor. Senão o diabo, que procura somente uma brecha, haverá de adentrar e vai fazer um estrago. E depois que o estrago é feito, irmãos, as consequências vêm. Por isso, há pecados que não foram tratados e precisam ser tratados. Há costumes e práticas mundanas que precisam ser abandonadas. E hoje à noite o Senhor manda dizer à igreja: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não importa se você está doente, busque ao Senhor. Não importa se você está sofrendo, busque ao Senhor. Se está endividado, busque a Deus. Está depressivo, busque ao Senhor. Está ansioso, busque ao Senhor. Está chorando, busque a Deus. Está feliz, busque também a Deus. Ah, eu estou prosperando. Aí é que você tem que buscar ao Senhor. Não importa a situação. Não importa o momento que você vive. Sempre é tempo de buscar a Deus. Sempre é tempo de renovar nossa aliança com o Senhor, nosso compromisso com o Senhor. 2 Crônicas 7,14, um texto que nós conhecemos. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Se você faz parte do povo de Deus, se você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, não apague o espírito da sua vida. Quantas pessoas que um dia caminharam conosco e hoje estão numa depravação completa no mundo? Quantas pessoas que um dia caminharam conosco e hoje estão com a vida totalmente desmantelada porque abandonaram a presença do Senhor? Não espere chegar nisso. Começou a sentir alguma frieza espiritual? Começou a sentir alguma preguiça de vir para a igreja? É hora de você se levantar. Ou, melhor, de se ajoelhar e buscar a presença do Senhor, dizendo, Senhor, aviva meu coração. Aviva minha vida. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua igreja. Hoje o Senhor nos convoca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não apague o Espírito Santo de Deus.
Não deixe a frieza espiritual lhe dominar. Repreenda na sua vida tudo aquilo que tem tentado lhe impedir de vir à casa do Senhor. Ah, pastor, mas é porque toda vez que chega domingo à noite começa a me dar uma dor. Repreende e vem para a igreja. Ah, pastor, mas é porque toda vez que eu vou ler a Bíblia me dá um sono. Tome um gole de café. Tome um energético se preciso. Repreenda e leia a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas toda vez que eu vou evangelizar, aparece não sei o quê. Chega uma visita, manda a visita embora, mas vai evangelizar. Não importa a situação. O diabo vai agir de inúmeras formas para que você se afaste do Senhor, para que o Espírito se apague na sua vida, mas se levante como alguém corajoso diante de Deus e não tolere, não aceite, não admita na sua vida frieza espiritual. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Não deixe que a frieza tome conta do seu coração. Não é esse o desejo para a nossa igreja. Não é esse o desejo de Deus para a nossa vida. Então se levante. Homens, levantem-se no poder do Espírito Santo. Leiam a Bíblia. Aprendam a orar. Às vezes eu fico envergonhado porque a gente manda o homem orar, o homem não sabe orar. Não é para você falar a palavra bonita, mas é porque você não tem comunhão com Deus, não sabe nem fazer uma oração. Irmãos, todo crente que tem comunhão com Deus sabe fazer uma oração. Não precisa ser uma oração bonita. Uma oração sincera. Quem conversa com Deus no dia a dia sabe conversar com Deus em qualquer lugar. Como é que você não tem coragem de abrir sua boca para orar? Como é que você não sabe fazer uma oração, você homem, você mulher? As crianças veem isso, as crianças assistem isso e já crescem dentro de uma casa fria espiritualmente, não vão ter desejo pelo Senhor. Hoje, o Senhor tocou profundamente no meu coração para chamar a atenção de vocês, daqueles que estão nos acompanhando de casa, frios espiritualmente, que trocam o dia do Senhor por qualquer coisa. Olha, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. O que eu já falei nessa igreja sobre o dia do Senhor não está no gibi. Eu acho que tem gente que já está até abusada de tanto eu falar no dia do Senhor, no dia do Senhor, no dia do Senhor. Vão até me chamar de adventista, eu acho. Tanto eu falar no dia do Senhor. Quanto mais eu falo, quanto mais eu anuncio, mais o Senhor pesa a condenação sobre aqueles que rebeldemente preferem um aniversário, preferem uma festividade, preferem correr atrás de um candidato, preferem fazer qualquer coisa tola do que buscar o Senhor. E não estou falando de religiosidade barata, porque eu tenho que ir para a igreja bater o ponto. Não se trata disso. Não se trata disso, porque Deus sabe quando a gente não pode vir. Deus sabe quando a gente precisa dar uma atenção especial a alguém que está enfermo. A gente adora ao Senhor também assim. A gente bendiz ao Senhor quando nós somos convocados para algo que necessita atenção, cuidado, e a gente faz isso com todo o espírito de adoração a Deus. Mas o Senhor também sabe quando muitas vezes nós, por qualquer coisa, nós arrumamos um motivo para fugir, para escapar, para nos deleitar em nossos próprios prazeres. Lá em Isaías 58, o profeta vai dizer que se nós abrirmos mão de buscarmos o nosso próprio interesse para buscarmos ao Senhor, Ele nos fará cavalgar nos altos da terra. O Senhor tem vitória prometida para aqueles que desejam mais a Ele do que as coisas do mundo. O Senhor tem um galardão para nos entregar, para nos oferecer, que como o presbítero ali falou aqui, por menor que seja, é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Então hoje, irmãos, é tempo da gente acordar, da gente despertar, da gente voltar a participar do culto de oração, da gente voltar a fazer momentos de intercessão, da gente se ajoelhar diante de Deus, da gente ter desejo de participar das coisas de Deus, da gente abandonar amizades que não têm contribuído na nossa vida e buscar o Senhor. Hoje eu quero conclamar a igreja para que aqui e agora nós nos coloquemos de joelho diante do Senhor e clamemos por um avivamento, por um renovo. Não apague o Espírito de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque senão, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Não deixe isso acontecer. Esteja preparado para encontrar-se com o Senhor, porque Ele vai voltar. E cada dia que passa está mais perto. E cada hora que passa Ele está mais perto. Estejamos preparados, irmãos. Estejamos com a nossa tocha acesa, um candeeiro ligado, esperando o retorno do noivo que vem buscar a sua noiva. E ele espera aguardá-la adornada, limpa e pura para levar para a sua santa presença. Então quero convocar você a ficar de joelho aí onde você estiver. E a gente vai nessa hora fazer um clamor ao Senhor por avivamento, por restauração, por deleite e desejo espiritual na presença do Senhor.
Ó Deus amado, nós nos colocamos nessa noite, Senhor, em Tua santa presença. Presença que é poderosa, presença que é fogo consumidor, presença gloriosa, aleluia. Para que nessa noite a Tua igreja e o Teu povo se rendam diante da Tua glória, do Teu poder e da Tua majestade, reconhecendo a nossa urgente necessidade de voltarmos para Ti. Perdoa, Senhor, as vezes que o nosso coração tem sentido frieza, não tem sentido desejo pela Tua presença. Que nessa noite o Senhor restaure, que nessa noite o Senhor avive, que nessa noite o Senhor mande o Teu Santo Espírito. Que o Senhor repreenda no sangue do Teu Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus, toda obra maligna e toda ação que esteja tentando causar frieza espiritual no meio da Tua igreja. Que todo pecado seja tratado, que vida seja restaurada, que onde houver doença o Senhor coloque a Tua boa mão e cure, e que pelo poder do Teu Santo Espírito o Senhor opere em nós temor, vida contigo, desejo e anelo pela Tua presença, que a Tua palavra e a Tua presença possa arder em nosso coração, que a Tua igreja seja avivada, que jovens sejam convertidos, que velhos, jovens, crianças, todas as idades, recebam do Teu Santo Espírito e busquem a Ti. Que aqueles, ó Deus, que têm se afastado paulatinamente de Tua casa, aqueles que têm perdido o ardor espiritual, que têm se entretido pelo mundo, aqueles que têm agido como Demas, amando o presente século, voltem para a casa do Pai, enquanto Ele está de braços abertos. Ó Deus amado, visita agora, meu Pai, todos os nossos novos convertidos, que têm enfrentado luta, que têm enfrentado dificuldade, que têm enfrentado pressões, que eles não esmoreçam, que eles não desistam, que eles permaneçam, que eles perseverem. Visita, ó Deus, agora aquelas mulheres que têm maridos descrentes e que no dia do domingo, no dia do Senhor, nos horários que elas tentam buscar ao Senhor em casa para ler a palavra, para orar, eles a desviam para outro caminho. Ó Deus amado, converte o coração desses homens, transforma, Senhor, dá coragem a Tuas servas para que elas não negligenciem a Tua busca, a Tua presença, a Tua palavra. Visita, Deus, agora também aqueles que estão enfermados, precisando da Tua ação, precisando do Teu agir, precisando, ó Deus amado, de uma ação sobrenatural. Vai lá e encontra cada um desses irmãos, Senhor, e cura e tira do leito. Visita também, Senhor, aqueles que estão emocionalmente abalados, aqueles que emocionalmente estão doentes. Cura, Senhor. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que tira a nossa alma do cárcere, da morte. Tu és o Deus que coloca os nossos pés sobre a rocha e nos faz andar de maneira altaneira. Visita agora, Senhor, aqueles que estão enfrentando problemas emocionais e resgata-os desse calabouço. Restaura a alegria da salvação. Faz-os sentir alegria na Tua presença. Visita a nossa mocidade, Senhor. Aviva o trabalho nos jovens, nos adolescentes. Que eles não sejam seduzidos pelo mundo, que eles não sejam seduzidos pelas amizades fúteis. Ó Deus amado, age no coração deles, repreende o maligno. Aviva a Tua igreja, Senhor. Trabalha no coração dessa igreja, visita o Teu povo. Trabalha onde nós não podemos trabalhar, vai lá onde eu não posso ir. Ó Santo Espírito de Deus, nessa noite nós te clamamos. Aviva a Tua igreja em bom conselho. Aviva a Tua obra nesse lugar e desperta o Teu povo para buscar a Tua presença. Nós fazemos isso em nome de Cristo. Fazemos isso pelo poder do Espírito. E fazemos isso porque cremos que o Senhor haverá de enviar o Teu Santo Espírito a todo aquele que clamar e Te buscar, sarando a nossa terra, restaurando a nossa vida, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.